Bora lá, galera, a gente vai falar hoje aqui sobre um tema que tem sido muito discutido dentro do campo da segurança pública. E é um tema que eu montei aqui para os meus alunos do grupo de oficiais da Polícia Militar. E o tema é o seguinte: o grave problema do suicídio dentro das organizações policiais no Brasil. Dos anos de 2019 para cá, os índices são crescentes, né? E a gente está vendo o grupo que é responsável por um direito tão importante, que é o direito à segurança, né? Nenhum cidadão, nenhum indivíduo consegue viver sem a perspectiva de que vai estar sendo protegido, e o órgão que garante, que efetiva esse direito, está desprovendo os seus funcionários de, por exemplo, as condições básicas que eles precisam para exercer corretamente a função, sem se colocar em situação de insegurança. Então, bora ver como é que a gente aborda essa questão numa prova, tá? Se cair como um tema de redação. Primeiro, se o tema é esse, né, o tema é negativo, então a gente já tá vendo aí. Como é que a gente pode abordar o aspecto positivo? Que aspecto a gente vai lançar como positivo se aparece aí como tema essa questão do suicídio lá entre os policiais? A gente vai abordar o papel do policial na sociedade. Então, nós vamos chamar o Estado, vamos trazer aquela coisa lá do direito fundamental, podemos chamar ali os artigos 5º e 6º para falar dos direitos individuais, porque a segurança tem a ver muito com essa coisa do direito à vida, né? E podemos falar também dos direitos sociais. Então, também um direito social, né? Então, artigos 5 e 6 são da Constituição Federal de 1988, são basilares para a gente trabalhar praticamente com qualquer questão de segurança pública, tá? Então, vocês podem ver aí como trazer um ou outro desses artigos e falar de um direito, tá? Então, essa é a questão ideal que a gente vai abordar em contrapartida com a ideia de suicídios, tá? Porque, ó, o suicídio, ele tá no campo de um problema dentro do exercício de uma função. Então, a gente primeiro precisa ver qual é a importância dessa função, que é o papel da polícia na sociedade, lembrando que o Estado deve fornecer a segurança. Segurança é papel do Estado e também de todos nós, né? A gente vai ter que lembrar lá o artigo 144 da Constituição Federal também. A segurança é dever de todos, mas é sobretudo dever do Estado, tá? E os órgãos policiais são os órgãos efetivadores desse direito. Beleza, então a gente vai puxar aí essa contextualização, que é importante para abordar um tema desse, tá? Aí traz os artigos, veja que a gente pode trazer o artigo 5º, pode trazer o 6º, pode trazer o 144 da Constituição. Então, vocês vão escolher, porque vocês podem abordar na introdução uma perspectiva dessa aí, já trazer o Estado com a coisa do direito à segurança, ou vocês podem também deixar para o desenvolvimento, tá? E falar na introdução sobre o papel da polícia na sociedade, o papel dos órgãos policiais. Lembrando que na introdução a gente sempre vai abordar a coisa de uma forma ampla, então não vai falar o policial na introdução, a gente vai falar o papel dos órgãos policiais ou do setor de segurança pública. Na introdução a gente fala do macro e a gente deixa o micro para abordar no desenvolvimento, que é o aprofundamento, certo? Então falamos aí, né, do lado positivo dessa função, desse direito importante e desse papel da polícia na sociedade, de proteção, de garantias, né, da segurança do cidadão. E aí depois é que a gente vai partir para o contraditório, que é esse aspecto negativo que tem a ver com a saúde mental desse profissional. Então a gente pode falar aí, dentro do âmbito negativo, da falta, né, de equipamentos necessários para o exercício da função, né? Então muitas vezes o policial ele vai desprotegido para uma operação. Aquela ideia também que tem dentro das academias de que o policial ele tem que ser forte, ele tem que ser corajoso, ele não pode mostrar fraqueza, ele não pode mostrar medo, ele não pode se mostrar intimidado. Então existe uma cultura ali dentro da polícia
que é antifrágil, né? Que faz com que as pessoas não demonstrem aquilo que elas estão sentindo. E isso tem gerado problemas. Como é que a gente vai resolver se a gente não expressa, né? A gente também precisa ver que não há acompanhamento psicológico garantido ali dentro das academias, né, de polícia, dentro dos quartéis, né, dos batalhões. Um acompanhamento perene, que é importante que haja. Por quê? Porque a profissão, né, primeiro que o policial ele está no exercício de uma função que é lidar com a violência o tempo todo. Então é uma situação de alto risco a que ele se submete todos os dias. Só que ele tem família em casa, ele tem mulher, ele tem filho, né? No caso a mulher também tem o marido, tem os filhos. Então tem a família de um modo geral, e a pessoa sai de casa na insegurança. Ela precisa prover, né, aquele profissional precisa prover os outros ali de segurança, os cidadãos, mas eles muitas vezes são desgarantidos, né? Porque quando eles não vão com o equipamento correto, quando eles não vão com um efetivo que proteja ali o grupo, quando eles vão para uma área de muito risco e eles não têm o respaldo. A gente sabe que dentro dessas operações da polícia muitas vezes não tem mesmo essa proteção. Só que ele precisa desempenhar esse cargo e emocionalmente estar bem e chegar em casa e fazer tudo que todo mundo faz. Fora o estresse, né, do trabalho que a gente falou agora, a polícia ainda tem a pressão social, né, tem essa cultura, né, que inibe os sentimentos e as emoções, faz com que ele tem que ser o durão, né, o policial tem que ser o durão. Fora que quando é descoberta a morte por suicídio, por exemplo, né, que a gente está abordando aqui no aspecto negativo, muitas vezes a família não notifica o problema. Por quê? Porque quando a família notifica, perde aquela coisa do seguro de vida. Então, a quantidade de casos que hoje nós temos notificados pode simplesmente ser 10 vezes maior do que os que a gente realmente tem detectado. É importante que as autoridades competentes, né, comecem a direcionar atenções para esse campo tão importante. Há pouco tempo a gente começou a discutir o direito que o agente de segurança pública tem aos direitos humanos, né, a cobertura pelos órgãos dos direitos humanos, porque os policiais, eles são agentes efetivos dos direitos humanos, eles precisam garantir que os direitos humanos sejam efetivados na sociedade. Mas e quem garante, no caso deles, que eles sejam assistidos pelos órgãos de direitos humanos, que eles não sofram pelas atitudes que eles praticam ali, né, no exercício da função? É importante que se invista na integridade mental e física dos profissionais de segurança pública. É importante a humanização das relações de trabalho, né? A flexibilização do regime que existe dentro da própria corporação policial. A atenção, a ideia de equipes multidisciplinares que estejam ali prestando serviço psicossocial. Então, palestras dentro dos quartéis, né, dentro dos batalhões, constantes, para fazer com que o debate comece a circular ali dentro e acabem os tabus a respeito, né, o medo de falar sobre as fragilidades. Porque se isso não acontece, a gente sabe que quando o tema começa a ter visibilidade, quando a sociedade começa a debater, aí sim as soluções começam a ser articuladas. Porque o debate é um tipo de pressão nos governos, tá? E a gente só pode fazer pressão lá com os entes federativos se a gente começar a debater e colocar o assunto em pauta. Então vale a pena finalizar com esses pontos.
Fechou?